Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Há 10 anos acreditando e inovando. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Olá! Criado em maio, o Instituto Brasileiro de Infraestrutura foi lançado oficialmente esta semana em Brasília. E o Porto Negócios, desta noite, vai falar justamente sobre os trabalhos dessa entidade, que nasceu com o propósito de assessorar tecnicamente a Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos no Congresso Nacional. Participam desta edição o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, e pela internet, direto de Brasília, Mário Povia, diretor executivo do IBI. Mário, como eu disse no começo, na abertura do programa, o Instituto Brasileiro nasce com o propósito de assessorar tecnicamente a Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. Aproximar o setor de infraestrutura do poder público. De que maneira esse objetivo pretende ser alcançado? Pois é, Nathalie, com diálogo. Eu acredito que a palavra-chave aí seja diálogo, aproximação, né, entre a frente parlamentar e o mundo dos negócios, do setor portuário, seja ele da carga, seja ele dos passageiros, portuário e aeroportuário, né? Seja ele de quem opera no setor e de quem se utiliza do setor. Fundamental que nós tenhamos aí que lançar mão dos diagnósticos, dos principais dores do setor, né, para trabalhar exatamente numa perspectiva, numa dinâmica de solucionar os problemas e de tentar mitigar aí efeitos de burocracia excessiva, de dificuldade de financiamento e de reequilíbrios contratuais, enfim, uma pauta bastante grande, né, questão de autonomia nas pontas e, enfim, de dar efetividade a modelos internacionais consagrados, mas que a gente tem uma certa dificuldade, repito, por conta da burocracia, de implementar no Brasil. Mário, quem é que faz parte do IBI? Vamos lá. Bom, primeiro fazer menção à frente parlamentar, que é presidida pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa, vocês conhecem bem, o Paulo Alexandre foi prefeito de Santos aí, em 2 oportunidades, é o grande líder dessa frente parlamentar, e talvez o idealizador do próprio Instituto Brasileiro de Infraestrutura, o IBI, né? No IBI nós temos um conselho de administração, que é presidido pelo Fabrício Julião, com a vice-presidência de Roberto Oliva, também integra o conselho o Mauro Samarco, que vocês também conhecem bem aí da Associação Comercial, e Silvio Alarcon. Depois nós temos o Silvio, que atua como tesoureiro, e também temos o secretário, que é o Flávio Jordão. Depois nós temos o Conselho Fiscal, aí temos Marcelo Samarco, temos Elias Júnior e Vitor de Rossis. Então, vamos dizer, o pessoal que está, vamos dizer, na estrutura, e temos na diretoria executiva essa cadeira ocupada por mim e por Nicola Mangiota Júnior, que é o nosso diretor administrativo financeiro. Hoje, essa estrutura enxuta que nós temos, a gente pretende, evidentemente, com alguns ajustes estatutários que já sentimos a necessidade de efetuar, né, trazer também para o Conselho alguns outros nomes que dê a representatividade e a pluralidade que nós queremos para o Instituto. E sempre trabalhar, a gente precisa. Nós temos uma forte vertente portuária, nós temos que admitir isso, né? E temos que nos policiar e nos focar também no setor aeroportuário. E para isso estou estudando o setor e uma aproximação muito grande com os principais protagonistas, stakeholders aí também do setor aeroportuário. Técio, qual é a importância
desse braço técnico quando a gente fala, e a gente fala muito sobre os gargalos que existem no setor portuário e no setor aeroportuário, e fala-se muito dessa questão do conhecimento, do distanciamento, da visão técnica sobre problemas que precisam ser solucionados para que o país efetivamente avance. Qual é a importância quando existe a iniciativa da criação de um braço que se propõe a trabalhar junto, assessorando tecnicamente o poder público, a casa onde definitivamente saem decisões importantes? Eu acho que o primeiro ponto é o Instituto ele passa a ser um braço executivo para chamar a discussão de temas, por exemplo, vou puxar um tema aqui, reporto, né? Nós estamos no meio de uma discussão da reforma tributária. O reporto, independente da reforma tributária, eu pessoalmente entendo que é um instrumento importantíssimo para o setor portuário, né? Destacando aqui que boa parte dos equipamentos que estão na área portuária são importados, você não tem um semelhante nacional, ou seja, você de fato não faz sentido você taxar esses equipamentos, você está transferindo essa taxação para a carga no final do dia, né? Ou seja, a carga paga essa diferença de imposto. Na verdade, quem escolhe investir no Brasil acaba sendo sobretaxado. Exatamente. Então, como é que a gente argumenta na Casa Legislativa, traz informações técnicas para a Casa Legislativa da importância da manutenção do reporto? Então, pesquisas, pareceres técnicos, comparativos do quanto que se ganha economicamente, ou seja, quanto que a economia move de recursos, contrapondo à quantidade, essa renúncia fiscal do reporto, é papel do Instituto. Inclusive, não só apoiar a frente parlamentar, mas quase com um trabalho de advocacy com os demais parlamentares que estão na casa, né? E é engraçado porque, né, eu faço parte da Associação Americana de Autoridades Portuárias, né? Nos Estados Unidos, a palavra advocacy, né, ela é interpretada com tanta naturalidade, né, que você tem uma equipe da associação em Washington, D.C., para convencer os congressistas por exemplo, de liberação de recursos para portos nos Estados Unidos, mudança da legislação para proteger a atividade portuária. E eu entendo que esse passo que o IBI dá, né, a frente parlamentar dá, é de oficializar de fato o advocacy a favor do setor portuário. Na verdade, a gente está trazendo a qualificação técnica para dentro do universo político. Exato. E isso é muito importante, porque a discussão deixa de ser só uma discussão ideológica e passa a ter embasamento técnico, né? E aí, contra fatos e a tecnicidade, você não tem direita e esquerda, você não tem em cima e embaixo, você tem a decisão de um grupo de parlamentares defendendo o setor portuário. Na verdade, a gente pode dizer, e aí eu divido essa pergunta junto ao Mário Povia, que é pensar efetivamente com visão de Estado e não com visão de governo. Exato. Óbvio que você vai ter, todo governo quer deixar a sua marca, né? Em outros programas já mencionei aqui a contraposição do governo anterior para esse governo, né? Um notadamente neoliberal, o outro notadamente keynesiano. A despeito das posições filosóficas, apoiar o setor portuário, estabelecer políticas públicas que melhorem a eficiência do setor, isso independe de qual filosofia política esteja à frente do governo. E aí sim a gente volta na posição de Estado. Uma política de Estado bem feita significam regras, desburocratização, investimento. Dragar ou não dragar? Tem que dragar, esse é o fato, né? Então eu acho que essa é a virtude que eu enxergo na criação do IBI. Mário, você concorda com essa colocação do Técio? Concordo, sim, Nathalie. Eu acho assim, nenhum governo propõe, né, ou tem como bandeira a ineficiência.
Nenhum governo quer que a burocracia vença, né, a dinâmica do setor. Né? Nenhum governo quer inibir investimentos, nenhum governo quer inibir o crescimento de emprego e renda. Né? Então, claro que tem questões subjacentes, né, que gozam de uma certa unanimidade. Né? Todo mundo joga com a camisa do Brasil S.A. Não é? Então, há muitos pontos convergentes. Evidentemente que lá na ponta você pode ter uma tendência mais estatizante ou mais privada, e essa nuance ela é inclusive discutível, né? Porque eu lembro que a questão de concessão de portos nós colocamos, positivamos em lei, mais especificamente na medida provisória 595, e depois na Lei 12.815, no governo da Dilma Rousseff. Né? Então, não há uma questão ideológica contra a concessão de portos. Há, efetivamente, talvez, uma questão de agenda, de prioridades. Né? Então, eu vejo assim, muita convergência, né, na questão de tornar o nosso comércio exterior, tornar o Brasil competitivo, gerar emprego, gerar renda nos setores de portos e infraestrutura em geral, né, mas particularmente portos e aeroportos, navegação de cabotagem, navegação interior, multimodalidade, enfim, há sem dúvida uma agenda muito convergente, independentemente de ideologia, como o Tércio colocou, como um programa de Estado mesmo, que transcende aí governos, né? E que a gente vai levar adiante, eu não tenho dúvidas com relação a isso, e que no Congresso Nacional vai ser abraçado. A questão hidroviária, por exemplo, eu não consigo enxergar alguém que tenha algum senão com relação à conversão de rios navegáveis em hidrovias, por exemplo. Você pode ter uma questão ambiental aqui e ali, né? Mas assim, o desenvolvimento desse setor, né? Porque a própria hidrovia ela é ambientalmente mais sustentável que os outros modais. Né? Então, eu não consigo enxergar alguém que seja contra uma pauta dessa natureza. O que falta talvez seja uma organização, né, setorial, uma organização de Estado mesmo, né, para colocar, vamos dizer, um fluxo firme, objetivo, para desenvolver o setor. A gente vai falar um pouquinho mais à frente do programa sobre essa questão do incentivo às hidrovias, né, a um programa de hidrovias, até porque o próprio ministro anunciou no lançamento, né, do IBI em Brasília a criação da Secretaria Nacional de Navegação. Mas eu queria pegar ainda o gancho do reporto, porque essa é uma pauta que traz muita angústia, né, para quem escolhe investir no Brasil, é alvo de muita ansiedade do setor de uma maneira geral e que foi uma iniciativa criada, inclusive, no governo Lula. Né? O IBI pretende trabalhar de que maneira para que essa prorrogação aconteça e mais? De repente, pensar num trabalho para que o reporto se torne definitivo. É isso, exatamente isso. Bom, de que maneira? Com prioridade. Primeira coisa, talvez 3 pontos que tenham sido colocados lá em maio já na criação do IBI, seja a questão do reporto e atribuições do CAP e a reforma tributária. Acho que esses 3 pontos, eles já nasceram, vamos dizer, está no DNA do IBI. E informar a vocês uma questão que é muito importante, é que o relator do reporto na Câmara dos Deputados é o deputado Paulo Alexandre Barbosa. Então, vejo que vai ganhar, sem dúvida nenhuma, total prioridade este assunto. A questão da previsibilidade ela é fundamental. Né? Você sabe que as empresas, sobretudo as empresas de maior porte, né, elas têm um planejamento de investimentos. Né? E você precisa ter a segurança, né, de que os números planejados vão ser executados. Então, que conta que eu faço? Eu faço com isenção do reporto ou com uma interrogação quanto ao reporto? Então, nós temos que dar previsibilidade para o setor que trabalha com capital intensivo, com retorno de longo prazo e que tem tudo a ver com o crescimento do país, né? com a pujança do comércio exterior brasileiro, com divisas, com escoamento, né, de minério e agronegócio, e o Brasil tem trazido números assim, desafiadores para a logística brasileira nesses 2 setores, sobretudo nesses 2 setores, e vem aí óleo e gás, vem aí a economia do mar, vem a entrada do Brasil para a OCDE, vem PIBs positivos, vem ferrovias de norte a sul, de leste a oeste. Tudo isso desemboca em portos. E nós não podemos brincar com isso. Nós temos que levar a sério que nós temos que viabilizar os investimentos o quanto antes
lembrando sempre, né, que o investimento Greenfield de um terminal portuário, ele tem aí de 5 a 10 anos para virar uma realidade. Em 5 a 10 anos, a gente pode ter aí, virando PIBs positivos, um incremento de 40% a 50% nas nossas demandas portuárias, né? E isso vale também para a questão de aeroportos. Nós temos efetivamente que estar atentos a isso, porque o gap é muito grande e nós temos que pensar com visão de futuro. Quando a gente ouve o Mário falar a questão da relatoria do reporto, tendo à frente um parlamentar que conhece bastante a realidade, em especial a realidade do maior porto do Hemisfério Sul, a gente pode avaliar positivamente que os resultados a serem alcançados até o final desse prazo, que é final desse ano, sejam positivos. Sim, até por uma força de argumentação, né? Eu acho que quanto mais objetivo, claro, transparente é a argumentação do relator, conhece o assunto, melhora o processo de convencimento dos demais parlamentares. A gente faz um rápido intervalo e volta falando sobre o trabalho importante e de relevância do Instituto Brasileiro de Infraestrutura para o país. Não saia daí, até já. O Porto de Santos não para. E a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Olá, tudo bem? Utilizar novas tecnologias para impulsionar a produtividade dentro de terminais portuários. Essa tem sido a estratégia da Modal GR. A empresa, que carrega a inovação em seu DNA, atua dentro do mercado de portos e logística, desenvolvendo soluções tecnológicas que ajudam a modernizar toda a operação portuária e vencer os grandes desafios de espaço e tempo entre as atividades. Com o uso estratégico de inteligência artificial, ciência de dados, RPA, automações de processos e do desenvolvimento de softwares personalizados pela Modal GR, os processos portuários são alavancados e ganham ainda mais eficiência, otimização e rentabilidade. A empresa acredita que a conectividade digital dos portos não é apenas uma grande oportunidade de fomentar o desempenho do setor, mas também de criar um cenário promissor para o comércio internacional. Esse foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Tchau. Apoio Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Com uma rede global de 14 terminais próprios e joint ventures, a Stolthaven Terminals tem como missão entregar valor a seus clientes através da operação de terminais de última geração, que complementam as capacidades de suas empresas irmãs, Stolt Tankers e Stolt Tank Containers, garantindo a interface Ship-to-Shore. São aproximadamente 5 milhões de metros cúbicos de armazenagem e distribuição de líquidos a granel de classe mundial. A Stolthaven Terminals também está presente no Brasil, com um terminal em Santos.
E estamos de volta e o Porto e Negócios de hoje fala sobre o lançamento do Instituto Brasileiro de Infraestrutura em Brasília, que aconteceu nesta semana. Participam do programa o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, e o diretor executivo do IBI, Mário Povia. Eu queria abrir esse bloco, nós falamos muito sobre a importância da análise técnica, sobre a importância da celeridade das decisões, sobre a importância de vencer as burocracias. Eu queria abrir com você, Mário, e depois repercutir com o Técio, qual o caminho, na sua opinião, para que a gente vença de fato, e não só de discurso, a burocracia que tanto atrasa e que tanto compromete o desenvolvimento do setor portuário e do setor aeroportuário? Eu acho que pensar, né, num desenho, num modelo, né, que permita um fluxo mais rápido aí de análise de processos, né? Desde que cheguei a Brasília, né, a gente sente fortemente uma vertente de que, em âmbito ministerial, você faça o planejamento setorial e você desenhe, né, e defina a política pública do setor, né? Toda a questão envolvendo, vamos dizer, braços executivos e regulatórios ficam normalmente fora do governo, fora do ministério, digamos assim, mas conduzido dentro de uma diretriz ministerial. Então, portanto, você tem ali, vamos dizer, empresas ou autarquias, né, ligadas à pasta ministerial, né, que são braços executivos, né, e as agências reguladoras, que são braços regulatórios de fiscalização. Ao longo do tempo, o que a gente sentiu é que acabou adentrando para a estrutura ministerial algumas questões regulatórias, algumas questões contratuais, e a própria Lei 12.815, ela não foi muito favorável nesse sentido. Ela retirou das autoridades portuárias, por exemplo, né, uma série de atribuições e trouxe para Brasília, e hoje isso acaba virando um gargalo, porque você tem um ministério, aspas, projetado para fazer política pública e planejamento, né, com atividades executivas. Como é que a gente poderia melhorar esse fluxo? Sempre entendendo que o Ministério está no comando desse processo, né? O Ministério indica, por exemplo, vamos pegar uma companhia Docas Federal, por exemplo, né? Docas Federal tem uma diretoria, toda ela indicada pelo Ministério, né? Desde o presidente até os diretores do colegiado, né? Você tem um conselho de administração, cujo presidente é nomeado pelo ministro, né? Você tem um conselho de autoridade portuária, cujo presidente é nomeado pelo ministro, ou pelo secretário, enfim, né? Então, você tem peças-chave, né, que são o longa-manos do Ministério, né, nesses órgãos, nessas instituições, né? Para que centralizar? Essa é a minha pergunta, né? Olha, se você já tem lá o longa-manos, né, as pessoas da sua confiança nas pontas, né, passe a diretriz e deixe que as coisas se resolvam lá. Então, celebrar contratos de arrendamento, né, dentro do Ministério, por exemplo, não me parece ser o melhor modelo, né? Por quê? Porque o Ministério não é parte desse contrato. Ele não dá... a área do porto não está sob a gestão do Ministério, ela está sob a gestão direta de uma autoridade portuária. E quem recebe pelo aluguel dessa área, pelo arrendamento dessa área, é a própria autoridade portuária. Ora, por que não deixar a autoridade portuária, né, como titular deste contrato? Por que levar essa titularidade para o ambiente ministerial, que vai acionar todo um staff ministerial, né, toda uma área técnica, toda uma área jurídica, quando você já tem essas áreas técnicas e essas áreas jurídicas, né, dentro das próprias companhias docas, né? E a própria questão regulatória. Você tem uma agência reguladora que faz a fiscalização, que tem ali uma estrutura para realizar o reequilíbrio econômico-financeiro, a aprovação dos estudos de viabilidade. Então, eu penso que o Ministério poderia utilizar melhor, né, esse staff, né, e se concentrar efetivamente nessas questões de cunho de planejamento e de política pública. Daí a importância da volta ou da recuperação do poder deliberativo do CAP. Exato. O que aconteceu? Lá em 2011, quando nós rediscutimos o setor portuário em particular, né, havia efetivamente um outro contexto, né? As companhias docas
não licitavam as áreas, não estavam, vamos dizer, alinhadas com uma política pública centralizada, né? O cenário hoje é muito diferente. Então, hoje, nós temos aí a possibilidade, né, de colocar nessas companhias, né, corpos técnicos, né, que respondam diretamente a uma diretriz, hoje muito clara, né, posta pelo Ministério de Portos e Aeroportos, pela própria agência reguladora setorial. Hoje nós temos um cenário muito diferente que, penso eu, né, permitiria, né, deslocar essas competências para as pontas. E acho que o governo poderia lançar mão do que eu chamaria de contrato de gestão, né? Portos que estão sob o comando de companhias docas federais, celebrar um contrato de gestão. Qual é o conteúdo desse contrato de gestão? O porto que temos e o porto que queremos, tá certo? E colocar aí no cronograma, né, todas as ações estratégicas que o governo, que o Ministério deseja que a Companhia Docas realize dentro de um horizonte de planejamento estratégico aí de 4 anos e revisar isso. E colocar a agência reguladora, o próprio Conselho de Administração da companhia, para acompanhar, né, o desempenho dos gestores. E nos postos que estão delegados a estados e municípios, você inserir ali um apêndice nos convênios de delegação, né, com uma espécie de... também com o mesmo conteúdo desse contrato de gestão, né, também das principais obras, enfim, das principais demandas porto a porto, isso muito bem estratificado, né, porto a porto, né, e, de novo, colocar a agência reguladora, aí nesse caso, para acompanhar de perto, né, e fiscalizar, enfim. Eu acho que isso seria um modelo bastante interessante, que deixa o Ministério no comando do processo, né, mas deixa a ponta, né, com autonomia para realizar isso. Isso é muito próximo de um modelo landlord que a gente encontra pelo mundo e que no Brasil, o Técio conhece bem isso, é capenga. Na verdade, né, Técio, o mundo ideal é esse modelo, o porto que temos e o porto que queremos. A gente fala tanto, a gente sabe que tem tantos exemplos que dão certo e a gente vive se perguntando por que aqui a coisa não evolui. Na tua opinião, como fazer dar certo o porto que temos para chegar no porto que queremos? E eu vou mais além, não só o porto que queremos, mas o porto que o país precisa. Primeiro, eu acho que o primeiro ponto é a autoridade portuária ter uma liberdade maior nos instrumentos de gestão. Tá? Hoje, a regra pública de contratação, ela é uma mordaça no gestor. É uma amarra, né? É uma amarra, eu digo no bom gestor. Você tem um bom gestor na mão e ter liberdade de dirimir os investimentos, você tem uma autoridade portuária mais arrojada, né? Então, acho que a minha crítica maior hoje justamente essas amarras da legislação, da regra pública, né, de contratação. O outro ponto, o Brasil copiou o modelo landlord, como o Mário colocou, só que... pela metade, né? Capenga. Você vai para Antuérpia, por exemplo, o critério de decisão de um arrendamento não está na maior outorga ou no maior preço de contrato, mas está no maior valor gerado para o porto. E esse valor gerado, ele pode ser carga movimentada, ele pode ser emprego gerado, navios escalados. Às vezes você faz uma atração de investimento para o porto, que o contrato em si talvez não seja o melhor contrato do ponto de vista financeiro. Porém, ele traz efeitos indiretos, como uma indústria se instalando atrás do porto. E aí estamos falando, por exemplo, de ZPS. Por exemplo, né, nós estamos exatamente no meio de uma discussão das ZPE na área continental de Santos. Essa simbiose entre a área portuária e a ZPE, né, que a Prefeitura está liderando, propondo estudos, e a implantação dessa ZPE, revendo aí o zoneamento do Santos Continental, isso conversa com o porto. Sem dúvida. E, eventualmente, um empreendimento portuário que vá se instalar em Bagres ou em Caneú, né, na margem esquerda, a autoridade portuária não precisa ganhar dinheiro com esse contrato, porque esses investimentos serão propulsores de desenvolvimento da CPE. Né? A própria descida a terceira descida na margem esquerda, né?
É a mesma coisa, né? Não tem que se ganhar dinheiro com outorga desses investimentos em infraestrutura, né? Infelizmente, nós tivemos algumas gerações de governos que acham que concessão é sinônimo de botar dinheiro no bolso do governo, no bolso do Tesouro, né? Ao contrário, né? Você tem que garantir que você tenha o maior número de investimentos possível, até porque... É isso que faz a economia girar. Investir em construção civil é investir em geração de emprego. A construção civil é uma das maiores responsáveis por geração de emprego indiretos nos setores de infraestrutura, né? Óbvio que com todo o controle ambiental, socioambiental é necessário, mas... E a regulação responsiva da ANTAQ? Sim. A ANTAQ o fato da ANTAQ a praticar a regulação responsiva significa ela poder regular mais contratos com menos intervenção. Exato. Né? A gente já comentou aqui em outros programas, isso foi uma evolução positiva que a ANTAQ teve nos últimos anos. Né? Só para o nosso espectador entender, aquele terminal, né, aquele contrato que ele passou de ano com nota 10, eu não preciso ficar aplicando prova todo dia, né, todo ano. Em contrapartida, os que estão lá passando com 5.0, 6, aquele eu vou acompanhar mais de perto, né? Acho que essa é a parábola que a gente pode fazer da regulação responsiva. E por isso o CAP deliberativo se torna uma ferramenta importante. Sim, porém, aí é o terço, né? A minha opinião, assim, o CAP pode deliberar, porém, sobre alguns temas eu sou refratário. Por exemplo, tarifa portuária. Né? Como é que quem vai sofrer a aplicação da tarifa vai aprovar a tarifa? Não faz sentido. Né? Então, quem regula a tarifa é a ANTAQ, não é o CAP. Né? O CAP pode, por exemplo, aprovar a indicação de uma diretoria da autoridade portuária, opinar sobre questão de dragagem, concessão de canal. Por exemplo, quando a autoridade portuária estabelece uma política de novos entrantes, eu não creio que o CAP seja o órgão para deliberar isso. Ele pode opinar, mas não deliberar. É a mesma coisa assim, eu vou abrir espaço do mercado para novos entrantes. Quem participa do CAP é o mercado que está dentro do ambiente portuário. Eu não quero concorrente dentro do meu porto. Né? Como é que eu vou deliberar sobre novos concorrentes no ambiente portuário? Eu não delibero, opino. Né? Isso se chama governança. Isso já existe, né? Se a gente pegar os princípios do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, toda vez que um conselheiro está conflitado para discutir aquele assunto, ele sai da sala e não participa da discussão e não opina. Por exemplo, política salarial. Vamos discutir a política salarial dentro da companhia. O representante dos funcionários, ele tem que sair da sala. Ele não pode discutir, porque ele é conflitado. O beneficiado. Ele é o interessado direto. É o interessado direto. Né? Então, se a gente aplicar esses princípios de governança corporativa no CAP, eu acho que a gente consegue recuperar a importância do CAP. Né? E é importante dizer que quando o CAP se tornou consultivo, alguns portos deram importância ao CAP e o CAP teve apesar de consultivo, continuou sendo uma peça importante na gestão do porto. Outras autoridades portuárias... Como, por exemplo, em Santos? Em Santos, eu acredito que o CAP continuou com um papel importante. Né? Quando eu estive à frente da autoridade portuária, e aí é um pouco da diretoria, né? A diretoria que tem que dar essa importância ao CAP, né? Tem que passar pelo CAP. Quando a gente discutiu o PDZ em Santos, né, o último PDZ, não só o CAP, mas todos os sindicatos, todas as associações patronais, todo mundo opinou. Né? Nós fizemos mais de 30 reuniões do PDZ. Né? Então, na hora que foi discutindo uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, né, que foi chamado, a gente estava muito tranquilo, porque a gente ouviu todo mundo. Né? E foi até engraçado, porque quando a gente chamou os operadores portuários, chegou a ter um conflito entre os operadores portuários. Então, nós separamos em duas reuniões, operadores portuários de cais público e operadores portuários de arrendamentos, porque tinham interesses distintos. Né? Então, aplicar governança, transparência, os princípios do IBGC no CAP, eu acho que talvez seja aí um caminho guia para o CAP, de fato, se tornar deliberativo novamente. Você concorda, Mário, com essa aplicabilidade dessa questão de governança dentro do CAP?
concordo totalmente com o que Tércio colocou, e nós não combinamos nada. Tudo que ele coloca, né, porque o CAP, sendo uma instância da autoridade portuária, vai dificultar, evidentemente, porque é o que a gente estava discutindo antes, né? Já temos uma autoridade portuária sem autonomia, uma grande dificuldade de realizar orçamento, de realizar gestão dentro do porto, né? Se você coloca o CAP como instância, tendo ele, aspas, um conflito de interesse aí com relação à tarifa, por exemplo, né? Acaba dificultando a gestão, né? E aconteceu isso no passado, em Santos mesmo, né? O CAP não autorizava e precisava aplicar a tarifa, o modelo já é travado, precisa colocar agência reguladora, não tem reajuste de inflação automático, tudo isso, né? Muito embora a gente tenha melhorado muito com relação aos trâmites na ANTAC, com relação às questões tarifárias, né? A questão de governança nós não evoluímos muito, né? Como discutimos há pouco, né? Ainda está centralizado em Brasília, ainda há uma forte dificuldade de governança nas autoridades portuárias, então acho que isso é um processo, né? Se a gente começar a retomar, né, o retorno das competências às autoridades portuárias, né? A gente começa a trazer o CAP de novo para as discussões, no primeiro momento, não deliberativo, mas no primeiro momento, né? Trazendo o CAP com a sua importância no discutir, no debate, né? Acho que até no médio prazo poderia se voltar a questão do CAP como deliberativo, mas eu não faria isso no primeiro momento. E, repito, o primeiro momento seria de fortalecimento aí da governança das autoridades portuárias, e realmente pode se tornar aí, num primeiro momento, aí, um impeditivo dessa governança ser mais fluida. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto e Negócios desta noite. Não saia daí. Até já. O Porto de Santos não para. E a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Somos a Modal GR, uma empresa de tecnologia focada em inovação e resultados. Dia a dia rompemos limites, alcançando novos mercados e trazendo soluções inovadoras para os nossos clientes. Desenvolvemos softwares, aplicativos, gerenciamos programas e automatizamos processos, com um time que é apaixonado por tecnologia. Seja impactado por nossas soluções. Modal GR. A entrega de resultados está no nosso DNA. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Com uma rede global de 14 terminais próprios e joint ventures, a Stolthaven Terminals tem como missão entregar valor a seus clientes através da operação de terminais de última geração, que complementam as capacidades de suas empresas irmãs, Stolt Tankers e Stolt Tank Containers, garantindo a interface Ship-to-Shore. São aproximadamente 5 milhões de metros cúbicos de armazenagem e distribuição de líquidos a granel de classe mundial. A Stolthaven Terminals também está presente no Brasil, com um terminal em Santos. O foco da Cisprime do Brasil é atender cada cooperado de forma personalizada, entregando um portfólio de produtos e serviços voltado a pessoas e empresas, que atende das necessidades mais básicas ao planejamento de vida.
Acesse cisprimedobrasil.com.br e venha cooperar conosco. Cisprime do Brasil. Exclusividade para o seu dia a dia. Solidez para ir além. Fim das obras e os benefícios da nova entrada de Santos já são uma realidade. Com o novo viaduto, eu chego em casa muito mais rápido e em segurança. Tem gente importante me esperando. Organizou o fluxo. Agora com esse viaduto eu pego aqui do bairro pro outro lado de Santos, não preciso pegar a rodovia. Ah, maravilha. É gente chegando e saindo com mais facilidade. É bom no comércio, é bom para todo mundo. Ecovias. A vida passa por aqui. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Abrimos esta última etapa com o Momento Árbitra e Angelino Caputo. Momento Árbitra. Olá, pessoal. Vocês têm acompanhado nas últimas edições do nosso Momento Árbitra, aqui no programa Porto e Negócios, os detalhes sobre o Porto Hack Santos 2023, nossa edição desse ano da Maratona Anual de Inovação promovida pela Arbitrar, que já faz parte do calendário anual de eventos do setor portuário brasileiro. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os resultados esperados para o nosso hackathon. A maioria das pessoas pensa que depois de 30 horas de trabalho teremos várias soluções tecnológicas inovadoras prontinhas para entrarem no mercado, solucionando os mais variados tipos de problemas. Na prática, não é bem assim. Se formos olhar apenas para os produtos gerados pelas equipes durante a maratona, o máximo que teremos serão alguns bons modelos conceituais de soluções e alguns protótipos bem simples, provavelmente com telas de navegação, mas ainda sem toda a robustez de uma solução profissional de mercado. Esses protótipos podem encantar quem tem os problemas reais que geraram os desafios oferecidos no hackathon, de forma que algumas empresas ou entidades podem querer continuar seus desenvolvimentos, transformando-os naquilo que o mercado conhece como MVP, uma sigla em inglês que significa protótipo minimamente viável. Só então esses produtos estariam prontos para serem usados em produção. Para isso seriam necessários alguns meses de trabalho após o hackathon. Esse trabalho exigiria algum tipo de patrocínio, o apoio de hubs de inovação ou de aceleradoras de startups, ou ainda o apoio da própria empresa interessada na solução. Depois de pronto, o MVP entraria em produção e seria ainda aperfeiçoado em condições reais de uso, transformando-se aí sim numa solução de mercado que poderia ser vendida para outras empresas com as mesmas necessidades daquela que apoiou o desenvolvimento da solução. Caso chegasse a esse ponto, teríamos mais um caso de sucesso de startup que prosperou e, quem sabe, a equipe vencedora do Porto Hack Santos 2023 possa se transformar no futuro numa empresa de tecnologia de muito sucesso. Mas isso é um sonho e depende de outros apoios que fogem ao controle da Arbitrar, embora torçamos muito para que aconteça. Um outro resultado do hackathon muito mais importante que os protótipos em si é a possibilidade de se identificar pessoas talentosas para produzir soluções inovadoras e criativas para qualquer problema que lhes sejam apresentados ou para desenvolver códigos computacionais avançados, mesmo sob pressão. Ou ainda pessoas com elevadas competências em marketing e comunicação para integrarem equipes de vendas. Esses talentos brutos e normalmente desconhecidos costumam aparecer nesses eventos, surpreendendo os presentes e criando para as empresas um ambiente favorável para o recrutamento de novos profissionais e para participantes a oportunidade de mostrarem seus talentos na prática, coisa que normalmente não é possível por meio de currículos entregues em entrevistas de emprego. No caso do Porto Hack Santos 2023, esse último resultado é potencializado pela parceria com o Campus, uma vez que os competidores integram um programa social daquela entidade e poderão ser contratados como aprendizes após o hackathon, configurando inclusive um período de experiência para, quem sabe, mais à frente, serem efetivamente contratados pelas empresas. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo.
E a gente volta com os nossos convidados. Hoje falamos do lançamento oficial do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. E os nossos convidados são o diretor executivo do IBI, que conversa conosco pela internet, direto da capital federal, e o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Povi, eu quero começar esse bloco abordando a questão das hidrovias que nós citamos rapidamente na primeira etapa dessa edição. No lançamento, como eu coloquei, no primeiro bloco, o novo ministro Silvio Costa Filho anunciou a criação de uma Secretaria Nacional de Navegação. Como o IBI recebeu essa notícia e qual a importância da gente dar visibilidade quando nós falamos de transporte hidroviário, levando em consideração o potencial de vias navegáveis que o nosso país possui? Pois não, Natália, eu queria fazer só uma preliminar aqui. Hoje nós temos uma recém-criada frente parlamentar para a navegação interior, para as hidrovias, Então, evidentemente que nós vamos respeitar, as atribuições dessa frente parlamentar. Agora, o Instituto, evidentemente, é muito difícil para a gente, falar de portos e aeroportos sem ter um olhar para a multimodalidade, para os outros modais, de pensar a infraestrutura de transporte, a logística, de uma maneira holística, E, sem dúvida nenhuma, eu acho que a pauta da hora, prioridade total para o setor hidroviário. O setor que foi esquecido, verdade seja dita, nas últimas gestões, nos últimos anos, e que hoje requer total prioridade, muito alinhado, com questões de desenvolvimento socio-regional, sobretudo na região amazônica, mas não só lá. Nós temos também uma hidrovia muito pujante no centro-oeste, no próprio estado de São Paulo, Tietê-Paraná, e também nas hidrovias do sul, algumas delas administradas pelo governo do estado, mas indo até Lagoa Mirim, que é federal, e aí é importante que sejam realizados convênios com o governo do estado do Rio Grande do Sul, para que a gente tenha uma política e uma sinergia em termos de viabilização dessas estruturas hidroviárias. E digo que a questão hidroviária ela se faz necessária que ela esteja na pauta neste momento por uma série de questões. Conseguimos finalmente, com a privatização da Eletrobras, alguns recursos para uma obra fundamental que é a derrocagem do Pedral do Lourenço. Já temos, o Tércio conhece bem esse assunto lá, início de obras de derrocagem em Nova Vaiandava. Então, pegar carona, vamos dizer, nessa vertente de boas notícias, E acho que o ministro marca um golaço ao anunciar que vai criar uma secretaria para a área de navegação. Já tivemos aí a política pública da BR do Mar para cabotagem, agora já em fase de regulamentação, e temos que colocar em prática aí a BR dos Rios. Isso vai fazer bem para o país, vai trazer um desenvolvimento socioeconômico fundamental e vai trazer uma pauta, Nathalie, muito interessante, que é parceria público-privada para o setor federal, que até hoje não decolou, e eu não consigo enxergar o desenvolvimento das hidrovias que não seja por meio de PPPs, porque a gente já pedagiar diretamente uma concessão hidroviária, me parece que não seria o melhor caminho. Eu arriscaria dizer que a PPP cai muito melhor nesse modelo. Na verdade, a PPP cai melhor em muitos modelos, Tess, quando a gente fala de questão de desenvolvimento, PPP é um guarda-chuva, para o nosso espectador entender. A parceria público-privada, ela pode se desdobrar em vários modelos, Um modelo de concessão pura, em que existe uma contraprestação paga pelo usuário ao concessionário. Como o modelo de concessão pura do canal de Paranaguá, que pode ser replicado, por exemplo, aqui em Santos. Exato. Então, você tem uma tarifa, uma tabela 1, que é a tarifa aquaviária, paga pelo armador, à autoridade portuária, e parte dessa tarifa é repassada para o concessionário do canal, em que ele vai ser responsável pela dragagem, pela manutenção dos serviços de VTMS, por exemplo, o First Responder, que é os serviços de coleta de mancha órfã de óleo, por exemplo, que pode acontecer no canal, e assim por diante.
muito semelhante ao modelo de pedágio rodoviário. Okay. Né? Então, essa é a concessão pura. A concessão patrocinada, em que o governo ele literalmente paga pelo serviço ao concessionário privado, então, ou seja, o concessionário não cobra, nenhum governo cobra do usuário. Esse é o exemplo que o Mário está exemplificando para a hidrovia. Né? Então, num primeiro momento, até você ter um setor hidroviário consolidado, o governo bancaria esse serviço. Né? E você tem um modelo híbrido, em que o governo paga apenas parte do serviço quando a tarifa deveria ser muito alta. Então, há um pagamento pelo serviço, pelo usuário, mas ele não remunera toda a totalidade da concessão. A gente pode dar o exemplo aqui da nova descida do sistema Anchieta Imigrantes. O André Nozawa veio aqui no programa, Exato. Ele falou o investimento é expressivo, não há pedágio que consiga remunerar toda a concessão. Então, há a cobrança do pedágio e o governo completa com a contraprestação a concessão. Nesses modelos, normalmente, o fato ganhador no leilão é a menor contraprestação exigida do concessionário do governo. Tá? A gente tem um exemplo claro disso, que é a rodovia dos Tamoios no litoral norte de São Paulo. Foi feito justamente dessa forma. Né? Então, de forma simplificada, esses são os 3 tipos de PPPs que a gente tem hoje. Tem outros exemplos, né, administrativa, mas em termos financeiros, esses são os 3 desdobramentos que a gente tem do que é PPP. E no caso da hidrovia, da consolidação da política nacional hidroviária, esse modelo de PPP, ele é fundamental para deslanchar? Sim. Está se discutindo outras formas de remunerar essas concessões. Né? Existe o Fundo da Marinha Mercante, que ele é financiado pelo adicional de afretamento marítimo. Né? E existe muito recurso nesse fundo. Cerca de 8 bi, a expectativa. E aí você pode usar para cada armador hidroviário uma parcela que cabe a ele desse recurso para justamente pagar essa tarifa hidroviária. Então, é uma forma de financiamento. Você usa um recurso que é do governo, na verdade, né? Só que você começa a dar baixa nesse fundo, né? Na verdade, você vê o recurso ser investido, de Exato. fato. Na verdade, é isso. Ao invés de você construir embarcação, você está financiando uma concessão hidroviária. Você está financiando dragagem, balizamento, monitoramento da hidrovia, enfim. Desenvolvimento do setor. Exato. Um ponto muito importante que tem nas hidrovias do norte, que não tem nas hidrovias do norte, que é importantíssimo, equipes de salvamento. Às vezes você tem colisões em embarcações e você não tem um serviço de suporte para salvar um naufrágio de uma barcaça ou de um navio de passageiros. Né? Nem a comunicação adequada, né, Tércio? Exatamente. Né? Então, eu digo assim, o norte, né, o Arco Norte, nasceu navegando. Sim. Né? Só que, como o Mário colocou, não teve políticas públicas para olhar para essa navegação e qualificar essa navegação. Ao contrário da navegação europeia, que todo mundo navega, não precisa nem na Europa também, em Xangai a mesma coisa, né? Você tem uma família que mora dentro de um barco e transporta. A cultura da navegação no Arco Norte, na navegação interior da Europa, no Mississippi ou em Xangai, são as mesmas culturas de navegação. A questão é o estágio de qualificação das embarcações, de qualificação da mão de obra, de atenção à segurança da navegação e à segurança do usuário. Então, dar importância para a importância que esse modal tem dentro de um país com as dimensões continentais que nós temos, como é o Brasil. Chamando a atenção do Arco Norte, né? Porque lá você tem uma geomorfologia do terreno que permite a navegação interior. Que, aliás, não só permite, como a navegação interior é a única solução de logística que você tem no Arco Norte. Sem dúvida. A gente está chegando no finalzinho dessa edição, mas eu não posso deixar de repercutir com vocês
a chegada do novo ministro, do Silvio Costa Filho, e os seus primeiros anúncios, né? Nós tivemos aí a troca na Secretaria Nacional de Portos, saindo Fabrício Pierdomênico e entrando Mariana Pescatori como a primeira mulher, né, a ocupar o cargo na Secretaria Nacional de Portos, e tivemos também o anúncio do próprio ministro, quando esteve aqui na nossa região, de que Anderson Pomini segue à frente da autoridade portuária do maior porto do Hemisfério Sul. Como é que você, Povia, avalia essas movimentações, esses anúncios, a importância de se manter um perfil técnico, em especial, frente à Secretaria Nacional de Portos? Eu acho fundamental, Nathalie. E, olha, é impressionante como as pessoas fazem a diferença. Mesmo dentro de um mesmo contexto de dificuldade, de burocracia, de governança, as pessoas ainda fazem diferença, né? Um presidente de CAP que tem uma pauta na mão, que conduz as reuniões de forma ordinária todo mês, né? Que dá densidade para o colegiado, assim também para as autoridades portuárias, que tem uma diretoria atuante, uma diretoria engajada e, sobretudo, tecnicamente competente, né? E isso vai até o escalão acima, né, no cargo de secretário. Então, ter nomes técnicos, mas, sobretudo, engajados, né, pessoas ligadas ao diálogo, que saiba ouvir, que saiba debater, né, que tenha, vamos dizer, um handicap aí de conhecer, né, o Estado brasileiro, as burocracias, as dificuldades, de antever as dificuldades, né, eu acho fundamental. E tive já um contato com o nosso novo ministro, Silvio Costa Filho, e tive a melhor das impressões. Acho que estamos tendo aí um alinhamento astral aí para muitas coisas boas acontecerem aí no horizonte de curto prazo, né? E também a notícia de manutenção de Pomini, acho fundamental. Acho que ele tem que ter um olhar diferenciado para as companhias docas, colocar ali os gestores competentes. Repito, dentro de um mesmo cenário de dificuldade, as pessoas fazem a diferença. Na verdade, Técio, são as pessoas que efetivamente fazem a máquina, seja qual ela for, funcionar, né? E quando a gente fala de troca de ministro, é claro que existe uma expectativa do mercado. A gente já teve, né, uma demora quando veio o ex-ministro para que toda essa parte fosse estruturada. Demoramos aí mais de 100 dias, né? Uma troca num momento como esse era visto com muita expectativa, mas o que a gente tem percebido dos primeiros movimentos é que o perfil técnico, em especial na Secretaria Nacional de Portos, ele segue mantido. Sim, fundamental. Acho que o mercado todo ficou feliz com a escolha, principalmente pelo fato da Mariana já estava na equipe da Secretaria, né? Então, não é que houve uma troca de técnicos, não. Se estabeleceu um técnico que já estava na Secretaria e ele assumiu aí a posição do secretário. E com relação à permanência do Anderson Pomini frente à autoridade portuária do maior porto do Hemisfério Sul? Bom, manutenção versus troca, né? O mais importante é o rumo da autoridade portuária de Santos, e o Pomini, um pouco tempo no cargo, já começou a entender do setor portuário, né? E conseguiu conduzir a equipe para ter bons resultados, né? Acho que o ponto importante aí do resto da diretoria, quais serão os movimentos, né? Então, como o Mário colocou, a gente zelar por pessoas técnicas nas posições de comando das autoridades portuárias é estratégico, né? E é óbvio, né? Eu fico até feliz o IBI levantar a bandeira do CAP deliberativo com governança, né? Vai ser uma peça fundamental para melhorar a gestão das autoridades portuárias. E quem sabe a gente possa, de fato, em pouco tempo, sair do porto que temos para o porto que queremos e para o porto que precisamos. Povia, muito obrigado pela tua participação, gentileza em abrir a tua agenda para nós, para essa gravação. Parabéns, sucesso frente à diretoria executiva do IBI, porque, de fato, quando todos trabalham juntos, sentam à mesa, sem levantar qualquer tipo de bandeira ou sigla, pensando apenas no que o país precisa, o país tem muito a ganhar. Muito obrigada.
Obrigado a você, Nathalie, Tércio, um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito motivado, quero deixar esse depoimento, né, do compromisso, do dever que eu sinto que tenho com o setor, que eu já atuo aí há 18 anos, né? Trabalhei na área de regulação, tive esse privilégio de ter uma carreira exitosa na agência, fui por 2 vezes diretor-geral, depois fui para a diretoria de um porto também, ter a vivência de beira de cais, e o privilégio de ter ocupado a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, e agora um outro desafio, uma outra vertente, com um foco mais parlamentar, com um foco mais no diálogo. Então, estou muito animado, muito comprometido com a missão do Instituto, e contem comigo, me chamem mais vezes aqui para a gente debater isso, tá bom? Nós vamos chamar, não tenha dúvida. E dentro de uma possibilidade de agenda, quando você estiver em Santos, ao invés de fazermos pela internet, fazemos com você aqui presencial. Obrigada. Tércio, mais uma vez, obrigada pela parceria e por me permitir aprender um pouco mais. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço ao Mário. E, Mário, o Porto Negócios é justamente esse espaço do debate, de trazer a discussão e trazer as pautas importantes do nosso setor. O Porto Negócios desta noite termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, com um programa inédito. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Há 10 anos acreditando e inovando.